O sonho americano tornou-se pesadelo ou nunca existiu? Este é o tema do Papo É de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao Papo É, aqui no canal Pleiadianos. E decorrente dos últimos acontecimentos nos Estados Unidos da América, foi oportuno nós estarmos comentando justamente sobre isso. O sonho americano, tão bonito, tão dourado, desapareceu ou sempre foi uma falácia ou uma mentira? Bem, eu já começo a dizer para vocês que a ideia que os Estados Unidos têm de mundo é eles e o restante do mundo. Os Estados Unidos no topo e os demais servindo a eles. Começa assim. Por que eu estou falando isso? Quem teve a oportunidade um dia de conversar com um cidadão estadunidense, eu não vou falar norte-americano porque como se fosse o continente americano fosse só os Estados Unidos. Não. Né? O continente americano é muito maior do que os Estados Unidos, é óbvio, né? Mas quem teve a oportunidade de conversar com uma pessoa que é dos Estados Unidos e nasceu lá, vocês vão notar que eles não têm uma visão de mundo. A visão é do mundo deles, do estado deles, do país deles. Por quê? Primeiro que eles estudam a história e a geografia dos Estados Unidos a vida toda. Eles não têm conhecimento de que existe outros países além dos Estados Unidos. Claro, a gente sabe que existem outros países no mundo, mas saber que existem outros países no mundo é diferente de conhecer a história de cada país. Por exemplo, nós, brasileiros da América do Sul, você que estudou em escola pública ou em escola particular, você sabe que no continente americano existe Canadá, os Estados Unidos, México. Aí vem Caribe, Porto Rico, Honduras, se eu não me engano, Costa Rica, aí vai descendo, Colômbia, Uruguai, Paraguai, Brasil, Venezuela, Guiana, Suriname. Nós sabemos que existe mais países no continente chamado América, né? E conhecemos a história de cada um. Tirando o Brasil, do Uruguai até o México, foram colonizados pelos espanhóis, o Brasil pelos portugueses, a América do Norte, né, Estados Unidos, Canadá, pelos ingleses. Tanto que a guerra civil nos Estados Unidos se deu o norte do país republicano e abolicionista e o sul do país escravocrata e ligado à coroa britânica. Olha bem, isso nós sabemos, né? Se você perguntar a mesma coisa para um cidadão dos Estados Unidos, ele vai saber somente deles. Para eles, no Brasil, nós falamos espanhóis, vivemos no meio do mato, não tem civilização, tudo é Amazônia. Por quê? Porque não tem um conhecimento de mundo. E isso é feito pensado. Da mesma maneira que é feito pensado que durante os anos o sucatamento da educação no Brasil tem tornado as pessoas cada vez mais dóceis a ser controlados, dominados, usurpados, explorados, eles também têm essa mesma ideia para com o seu cidadão que mora nos Estados Unidos. Porque quando você conhece a história somente do teu país, você passa não só a amar o teu país, mas você passa a defendê-lo. Portanto, um cidadão dos Estados Unidos, ele acredita piamente que o mundo é os Estados Unidos e que o restante estão ali para servi-los. Nada mais. E aí o que acontece? Seus líderes, seus presidentes, vêm dessa mesma ideologia. Portanto, o protecionismo que os Estados Unidos têm com seu país em decorrente aos outros é muito grande. O que nós vimos recentemente, que foi a deportação de cidadão brasileiro, que veio num avião sucateado, com problema, as pessoas vieram acorrentados
como se fossem marginais, condenados por crimes hediondos. Eles foram extraditados. Não roubou, não matou, não estuprou ninguém. O erro deles foi o quê? Terem entrado legalmente nos Estados Unidos. Ou, às vezes, o seu visto venceu e ficaram lá. E foram tratados como se fossem pessoas hediondas. E isso tomou repercussão na mídia brasileira e tem que tomar repercussão. Por quê? Porque faz o contrário. Veja algum bandido nos Estados Unidos aqui, se o governo brasileiro prender ele e colocar algemas e corrente, jogar ele, é que eu acho que não deve existir mais, acho que o governo deve ter vendido o sucatão, né? Era um dos antigos aviões da presidencial, chamando o Lula comprar no seu primeiro mandato o avião, né, que começou a dar problema agora, né, depois de sei quantos anos, deve comprar outros, né? Mas antes do primeiro mandato do Lula, existiu o sucatão. Botar todo mundo dentro do sucatão e mandar para lá, eu quero ver se eles vão gostar de ver gente dos Estados Unidos acorrentado num avião sucateado. Você pode ter certeza que eles vão descer o chicote no Brasil. Por quê? Porque cidadãos americanos são povo do meu povo, sangue do meu sangue. Então existe um protecionismo muito grande no país por conta disso. Segundo, motivos de extradição. Não aceitam estrangeiros lá dentro. Se ele é um país que protege a sua nação, o seu modo de pensar e de viver do estrangeiro, ele vai permitir estrangeiro lá dentro? Claro que não. E se permitir, esses estrangeiros vão fazer serviços que eles não querem fazer. Quais são os serviços? Faxineira, porteiro, vigia, motorista de táxi, carpinteiro, pedreiro, eletricista, limpador de fossa, limpador de sei lá, serviços que eles não fazem. Por quê? Porque é um serviço baixo. É um serviço vergonhoso, vamos assim dizer. Um serviço não prestigioso, vamos assim dizer. Né? Então serve para os latinos. Para isso os latinos servem. Mas você já viu um latino ser advogado? Você já viu um latino ser médico? Você já viu um latino ser um juiz? São todos dos Estados Unidos. Por quê? Porque são serviços dignos do cidadão dos Estados Unidos, não da gentalha latina. Tá? Presta atenção. E outra, não confundam jamais na vida de vocês gentileza com legitimidade. Suponhamos que você seja milionário, você vai para os Estados Unidos, eles vão estender o tapete para você. Por quê? Não é porque você é um latino, porque você é milionário, só por isso, acabou o teu dinheiro, vão tratar você como escória. O dinheiro é o que importa, não importa. Uma coisa que, né, que é verdade. O dinheiro não vê cor, não vê raça, não vê genética, não vê etnia, não vê nada. Dinheiro é dinheiro. E num país extremamente capitalista, onde o capitalismo ali tem a sua alma implantada, né, sanguinária, destruidora, no máximo da palavra, portanto, quem tem dinheiro, bem tratado. Passa a não ter dinheiro para ver só uma coisa, o que te acontece? Se você não for cidadão dos Estados Unidos. Se você for cidadão dos Estados Unidos, o governo até dá dinheiro para você não ter que passar necessidade. Agora, se você não é cidadão dos Estados Unidos, se prepare, meu filho, que a situação é feia. Tanto que essa ideia do Pato Donald aí de querer acabar com o visto dos filhos de latinos que venham nascer nos Estados Unidos. Por quê? O pai é americano? A mãe é americana? É dos Estados Unidos? Os dois? Não. Então os filhos também não vai ser. Ele não vai ser, ele não vai receber. E ele vai conseguir fazer isso porque hoje, né, a Câmara, vamos assim dizer, né, o Senado nos Estados Unidos, o Legislativo dos Estados Unidos está totalmente do lado do Donald Trump. Por essa totalidade, provavelmente essa lei será aprovada e milhares de filhos de não cidadãos norte-americanos vão perder a sua cidadania, vão perder sua cidadania de cidadão americano e vão receber a cidadania dos pais. É mexicano, é peruano, é brasileiro, é porto-riquenho, é cubano. Menos cidadão norte-americano. Né? Menos cidadão dos Estados Unidos, para ser mais exato.
E nós temos que entender que toda essa história, todo esse rebuliço que os Estados Unidos está cometendo, é porque está enfrentando pela primeira vez na história deles uma crise econômica sem precedentes. E nesta crise está passando por problemas. Quem é dos Estados Unidos, quem não é dos Estados Unidos, de todas as formas possíveis. E isso está desagradando a população. Se desagrada a população, o governo que se estabelece, ele sabe que foi eleito pelas pessoas. Pode ser que o Donald Trump ele não consiga se reeleger por uma terceira vez, porque se não estou muito enganado, um presidente só pode se reeleger 2 vezes nos Estados Unidos, a mesma pessoa, mas mais do que 2 vezes não pode. Não estou 100% certo disso, mas eu acredito que seja isso. Então, ele conseguiu ganhar, vai ser o último governo dele. Provavelmente, o partido ao qual ele se elegeu vão fazer de tudo para que a marca do partido a qual ele pertence fique, porque ele vai ter que fazer um sucessor. E para ele fazer um sucessor, ele vai ter que vir de encontro com as necessidades do povo dos Estados Unidos. Mas essas necessidades, elas não vêm de agora. Essa crise econômica não vem de agora. Essa crise ela foi sendo mascarada ao longo do século XX por intervencionismo dos Estados Unidos. Por exemplo, talvez vocês não saibam, mas eu vou ajudar vocês a lembrar algumas coisinhas que eu deixei aqui. Vocês sabiam que, tirando a guerra civil dos Estados Unidos, que eu acabei de falar, né, norte contra o sul, durante todo o século XX, os Estados Unidos promoveram algumas guerras. No Vietnã, de 1965 a 1973, a Guerra do Afeganistão de 2001 a 2016, a Guerra do Iraque de 2003 a 2011, a Guerra do Paitu em 1860, Guerra da Reforma em 1860, Guerra da Secessão de 1861 a 1865, Guerra do Yavapai de 1871 a 1875. Tudo isso é dinheiro, gente. Guerra é dinheiro, é investimento. Então, o que acontece? Quando um país deixa de investir dentro de seu país para fazer guerra, da guerra fora, o país sofre. Qual é o problema hoje? As grandes críticas que o próprio Donald Trump fez a Joe Biden com a questão da guerra em Israel contra Gaza, guerra da Ucrânia contra a Rússia. Que o dinheiro que deveria ser investido nos Estados Unidos para melhorar a economia, a vida do cidadão dos Estados Unidos, foi para a guerra. Foi para a guerra. Pura e simples. Portanto, o que o Trump diz que quer terminar com essa guerra vai terminar de qualquer jeito, é porque ele tem consciência que os Estados Unidos não têm condições de ficar bancando a guerra dos outros. Como que eu vou bancar a guerra dos outros se no meu país tem gente passando, tem cidadão dos Estados Unidos passando fome, sem trabalho, sem comida? Sabia-se que a quantidade de moradores de rua aumentou muito nos Estados Unidos, que a quantidade de pessoas drogadas aumentou muito nos Estados Unidos, só que a gente não vê. Só que a gente não vê, porque os Estados Unidos ele foi muito perfeccionista em esconder do mundo o seu lado ruim. Todos os filmes que nós assistimos, que são produzidos por Hollywood, mostram os Estados Unidos próspero, bonito, eficiente, organizado, um país forte intelectualmente, militarmente, socialmente. Mas por quê? Eu estou vendendo uma ideia. Qual que é a ideia? Que o capitalismo vende. O capitalismo lucra. O capitalismo é sucesso. E aí, quando você vai para os Estados Unidos de verdade e você começa a observar que existem lugares extremamente luxuosos, extremamente ricos, com mansões, e lugares extremamente pobres. Por exemplo, essas queimadas que está tendo na cidade dos Astros, né? Acho que Chicago, se não me engano, litoral, eu não lembro agora o nome da cidade. Sabe, né? Deu um ar rebuliço, né? Tá aí todas as mídias falando, né? Que as queimadas, que casarões são queimados inteiros. Sabe por que está na mídia? Porque isso é ricaço.
É ricaço que está perdendo suas mansões. Não é pobre. Se fosse pobre, não ia pra mídia, não, gente. Está na mídia porque é ricaço. A gente tem dinheiro. Tanto que eu fiquei sabendo que o prefeito da cidade, acho que Chicago mesmo, enfim, estão pegando prisioneiros, olha bem, prisioneiros, para ajudar o corpo de bombeiro a apagar fogos. E estão pagando entre 5 e 10 horas diária para esses prisioneiros. Só que esses prisioneiros não são profissionais de incêndio. Quais são as chances dessas pessoas não morrerem no processo? De se queimarem, de serem mutilados e morrer? Porque preso não presta. Presta preso. É só um preso, é só um marginal. E isto, quando eu não vi também uma manchete, esse tempo atrás, não há muito tempo, ricaços querendo achar bombeiros particulares, pagando fortunas de dinheiro para poder ir lá para apagar o fogo, para que o fogo não chegue até a sua mansão. Veja o absurdo. Veja o absurdo. Por quê? Porque é rico, porque é milionário. Agora vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que acontecesse na favela do Alemão, na Rocinha, na Cracolândia de São Paulo, ou qualquer outro estado do Brasil onde você está me vendo e me ouvindo que tem favela. Vai até dar fogo lá para ver se vai ganhar mídia internacional, como ganhou essa acontecendo nos Estados Unidos, essas queimadas. Não vai. Por quê? Porque é pobre. Como diz o ditado, né? Preto, pobre, e não vou falar o outro P, né? Mas vocês já sabem, né? Eles não são, graças a Deus, são pessoas inteligentes. O famoso PPP, né? Preto, pobre, enfim. Então, o que acontece? Nós temos que compreender que o sonho americano sempre foi uma falácia. Sempre foi uma falácia. Mas por quê? Porque foi uma forma de fazer empurrar o capitalismo para o mundo inteiro. Mas não o capitalismo idealizado. O capitalismo idealizado pelos Estados Unidos, onde ele manda, ele controla, ele suga de todo mundo, se infla de dinheiro e os outros ficam à mercê de Deus dará conta. Por isso que quando no primeiro governo do Lula, né, durante os primeiros 8 anos, Alca não foi para frente, ficou só entre Estados Unidos e México, tanto que tinha uma frase, né, pobre do México, tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. Por quê? Porque o México ia ser explorado, dilapidado pelos Estados Unidos através da Alca. No fim, a Alca foi à falência, porque Estados Unidos e México, o que vai fazer? Queria todo o continente, né? Os Estados Unidos queria que todo o continente virasse o terreiro dele. Porque a ideia da Alca era o quê? Os Estados Unidos compravam matéria-prima barata nossa e vendia a mesma matéria-prima que comprou nossa barata, processada e caro. Tem cabimento um negócio desse, gente? Não tem, né? Depois veio surgir na União Europeia com o euro, aí que o negócio ficou mais feio pro lado da Alca, porque não tinha condições, né? Que se torna um bloco. Tanto que o euro também não estava muito bom das pernas, não tendo seus problemas lá, mas ainda assim o euro não tem condições ainda de se resolver. E agora, de maneira brilhante, vou dizer que é de maneira brilhante, né, o BRICS ganhou forma, corpo, e com isso a garantia da mudança econômica de poder. A mudança econômica de poder é uma realidade que não vai voltar atrás. E isso está deixando os Estados Unidos cada vez mais preocupados. Por quê? Porque ele não é mais a estrela do mundo. Os Estados Unidos deixa de ser a estrela do mundo. Por que deixa de ser a estrela? Com a mudança da economia dos Estados Unidos para a China, que hoje é o segundo maior país do mundo, e dentro muito em breve se tornará o primeiro e ficará isolado como o primeiro, quem está no BRICS junto com a China vai se alavancar junto. Por quê? Porque a ideia capitalista é o quê? Eu preciso de mercado. E aí você vem, China e Índia são os países mais populosos do mundo. O Brasil é um país populoso, olha o tamanho do Brasil continental. Nós temos os países do Oriente Médio que estão entrando no BRICS, que são produtores de petróleo. A Rússia é o maior país do mundo, além de ser produtor de petróleo. Então você começa a compreender
Vamos fazer um tic-tac na cabecinha de vocês, que com um bloco consolidado como o BRICS, que produz para o BRICS, vende para o BRICS e consome entre o BRICS, para que vai precisar dos Estados Unidos? Para que vai precisar da União Europeia? Portanto, por isso que tem países que fazem parte da OTAN, né, estão pedindo para fazer parte do BRICS, porque está vendo que, do jeito que o bloco está se organizando, eles serão autossuficientes para eles mesmos. Eles vão produzir para eles vão vender para eles vão consumir para eles. Não vai depender de mercado externo. E se surgir mesmo uma moeda única de negociação entre o BRICS, aí que os Estados Unidos está lascado mesmo, porque caiu o dólar. O que vai ser do dólar? Outra coisa, perda do poder mundial. Os Estados Unidos deixou de ser referência a partir do momento que o mundo vê outras visões. Com o início do euro, depois o BRICS, está mostrando que os Estados Unidos, seu modelo de governo, de liderança, de políticas públicas internas e externas, não serve. Na verdade, nunca serviu. Serve para eles. É aquilo. Se algo que algo que você faz na sua ditadura particular beneficia você particularmente, é ótimo. É o caso dos Estados Unidos. Beneficia eles, ótimo. Se os outros não estão gostando, o problema é deles. Só que o mundo já viu que não é bom. E aí, a perda de poder que os Estados Unidos está tendo desde os fins do século XX, vindo para o século XXI, está sendo galopante e irreversível. E depois, os casamentos fascistas, neofascistas, neonazistas com os Estados Unidos pelo mundo afora, tornou-se ainda pior. Por quê? Porque essas ações fascistas, como aconteceu no Brasil de 2019 a 2022, culminando com o dia 8 de janeiro, mais os problemas em Portugal, na Espanha, mais os problemas que aconteceram em Luxemburgo, a Alemanha, a França, que tentaram fazer graça, mas o povo da França foi lá e tacou fogo em tudo e postou, né, uma guilhotina na Praça Central para mostrar para o governo quem é que manda. Começou o quê? Fazer com que a extrema-direita ficasse com medo. Com medo. Com a ascensão do Pato Donald, esse medo tende a diminuir. Por quê? Porque é um fascista, neofascista, que vai tentar dar todo o suporte necessário para que a extrema-direita continue ganhando força. Em contrapartida, nós temos México, nós temos Brasil, nós temos Uruguai, nós temos Paraguai, nós temos Portugal, nós temos a Espanha, nós temos o parlamento francês, que embora o presidente Macron seja um de direita safado, nós temos o Oriente Médio. São países que não querem mais nada com esse tipo de pensamento porque trouxe falência para o país. A ditadura brasileira foi falência. De 2019 a 2022, olha o que aconteceu com o nosso país. Não dá para você compreender que a mentalidade fascista, neofascista, neonazista, ela tende a subsistir em países fortes para dar exemplo. Mas não existe um país forte para dar exemplo. Os Estados Unidos já está caindo no demodé, como diz. E outra, como está caindo demodé? Por quê? Porque a transformação mundial da sociedade ela está acontecendo. As pessoas estão observando que do jeito que está não dá para continuar. Se vocês que me acompanham no programa Papo é desde o princípio, vocês estão vendo que todos os temas que nós discutimos foram temas que estão abordando os pensamentos das pessoas, as mudanças de pensamento das pessoas, porque as pessoas estão questionando. A ideia do papo é questionar o seu comportamento, as suas ideias, o meu comportamento, as minhas ideias estão de acordo com a população ou não? Ela se soma à população para o bem-estar comum de todo mundo ou o bem-estar particularista? Se for particularista, eu tenho que rever isso, porque não existe mais. Essa ideia não vai mais sobreviver. Mesmo porque eu não sobrevivo sozinho. Tem essa situação, né? Portanto, uma nova ordem mundial ela se estabelece, ela vai virar os panos do poder. O tabuleiro, né, o grande tabuleiro do jogo de poder, ele muda.
E quando ele muda a vida das pessoas. Ele muda a tua vida, ele muda a minha vida. Isso é inevitável. Agora, cabe a mim e a você saber qual é o lado do tabuleiro que você vai ficar. Entender que a mudança ela veio para ficar. Essa mudança de poder que o Estado está desfacelando os Estados Unidos e outros estão se levantando, isso é uma mudança que não vai ter retrocesso, nem com bomba, nem com guerra, nem com nada. Isso está estabelecido. Até se vier com guerra, como muitos estão dizendo aí, a derrocada dos Estados Unidos então vai ser mais rápida ainda. Mas é irrevogável e irreversível. Então cabe a nós entendermos que qual lado nós vamos nos posicionar. Eu estou do lado do meu país, o país que eu vivo, o país que eu moro, onde tem meus amigos, minha família, onde estou conversando com vocês. Eu posso não ver vocês pessoalmente, mas eu conheço vocês virtualmente, as pessoas que entram, que conversam, que entram no bate-papo lá no YouTube lá e começam a comentar. Eu conheço vocês por eles. Então, se eu tenho que lutar, eu tenho que lutar pelo meu país, lutar pelas pessoas como vocês. Então, se o Brasil está no BRICS, eu vou apoiar. Se o Brasil pretende fazer qualquer coisa de ordem socioeconômico, comunitário, eu vou apoiar. Se o Brasil é um país que quer olhar para a população como um todo, eu vou apoiar. Porque, afinal de contas, é o meu país. É a minha terra onde eu piso. É o ar que eu respiro. É as pessoas que eu vejo. Eu não tenho que ficar me preocupado com o que vai acontecer com os Estados Unidos, não. Que aí me lembra uma coisa que o Lula uma vez falou, e nem era presidente, acho que ele estava em campanha e ainda rodou esses tempos atrás na mídia, quando aconteceu esse negócio da deportação que viram, né, os brasileiros vindo tudo feito bicho para cá, né? Os Estados Unidos pensam neles em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, e se tiver tempo, em quinto lugar. O que o Lula quer dizer com isso? Ele só pensa neles. Ele só pensa neles. Por que nós não podemos pensar só em nós? Por que nós não podemos pensar Brasil, nossa terra, a nossa gente, a nossa economia, nosso bem-estar social, que todas as pessoas tenham moradia, tenham boa saúde, que o SUS seja cada vez melhor, que o ensino brasileiro seja cada vez melhor, que o teu filho, teu neto, teu sobrinho consiga fazer uma boa universidade e tenha um trabalho de sucesso absorvido pela sociedade brasileira. Que o Brasil prospere cada vez mais dentro desse papel de ser país para todos. E não ficar preocupado com o que vai acontecer nos Estados Unidos, não. O que vai acontecer com ele não vai mudar a minha vida. Agora, o que acontece aqui dentro muda a minha vida, muda a tua vida. E eu digo, ainda bem que aconteceu isso, as pessoas que foram extraditadas, para que todo brasileiro veja quem é os Estados Unidos, o que é os Estados Unidos e principalmente o que ele pensa sobre cada cidadã que não é dos Estados Unidos e que está lá. É exatamente isso que vocês viram. Tá? Não se iluda. Não existe sonho americano. Não para quem não é dos Estados Unidos. Para quem é cidadão dos Estados Unidos, sonho americano, sim, existe. Quem é pai, mãe dos Estados Unidos, que seu filho
what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.